Beja é uma cidade incrível pela quantidade de vestígios que guardou do seu passado e pela importância que teve durante a ocupação romana. A parte histórica de Beja cresceu dentro das muralhas medievais e, como tal, nunca seria demais conhecer o encanto de algumas das suas ruas estreitas mais representativas e as antigas portas da muralha. Aqui vai a localização dos monumentos mais representativos do passado de Beja. Recomendo vivamente, caso esteja aberto ao público, o Museu Rainha Dona Leonor, que por si só já justifica uma visita à Beja. O Museu Rainha Dona Leonor está em processo de obras de recuperação e encontra-se encerrado. É um tesouro do património português e por si só justifica uma visita à Beja. O infante Dom Fernando é nomeado Duque de Beja pelo seu irmão, o rei Dom Afonso V. Casa com a sua prima Dona Brites e manda construir o seu paço em Beja em 1453. De seguida, em 1459, Dom Fernando e Dona Brites fundam o convento das Clarissas ao lado do seu paço. Em 1895 é demolido o Paço dos Infantes e parte do convento, restando apenas a igreja, o claustro e a sala do capítulo, e fazem a reconstrução do atual edifício, replicando a única fachada que ficou de pé, a da igreja voltada à nascente. Aqui bem perto temos dois lugares importantes para conhecer: o núcleo arqueológico da Rua do Sembrano e a Igreja de Santa Maria da Feira. Esta é a Rua do Sembrano. Ela tem este traçado curvo porque as traseiras dos edifícios do nosso lado esquerdo confrontam a antiga muralha urbana. E ela leva-nos junto ao Centro Unesco da Salvaguarda do Património Material, onde há ensaios de grupos corais que mantêm viva a tradição do canto alentejano. E, mais adiante, do lado direito, o núcleo arqueológico. Saindo do Museu Rainha Dona Leonor, na direção poente, passamos pelo edifício do Cine-Teatro Pax Júlia. Este edifício nasce da vontade de um grupo de habitantes da cidade que, nos meados do século XIX, criou a Sociedade Teatral de Beja e adquiriu uns edifícios anexos ao Convento das Clarissas, o Hospício e Igreja de Santo António, para construir o seu teatro, que só foi inaugurado em 1928. Este núcleo arqueológico da Rua do Sembrano é importante porque nos mostra uma parte dos vestígios urbanos de várias épocas. Aqui estamos a ver um trecho de muralha da Idade do Ferro, que comprova que aqui em Beja já existia um importante aglomerado urbano antes da presença romana. No interior do Castelo de Beja foram igualmente encontrados vestígios deste povoado da Idade do Ferro, assim como junto à Praça da República, que já iremos ver. Isso nos dá uma ideia da sua extensão. E vamos sair do núcleo arqueológico da Rua do Sembrano e dar um pulo à Rua da Moeda e ver outras escavações arqueológicas. E aproveitamos para passar por este passadiço em arco que pertence a um antigo palácio medieval da família Lameiro.
Aqui estamos a subir a Rua da Moeda, que nos leva à parte monumental da antiga Beja Romana, onde existem outras escavações arqueológicas. Vejamos do ar onde se localizam as várias escavações arqueológicas e a extensão desse povoado da Idade do Ferro anterior aos romanos. E agora vamos ver aquilo que foi descoberto até agora nas escavações arqueológicas da Rua da Moeda. Nestas escavações, o município de Beja destaca 4 descobertas fundamentais. Encontraram os fundamentos de um grande edifício da Idade do Ferro, possivelmente um edifício público. Descobriram a estrutura dos alicerces de um grande templo da época romana, possivelmente o templo principal de um fórum da época imperial, e que, pelas dimensões que apresenta, é o maior templo romano descoberto até o momento em território português. Vestígios de residências da época islâmica, os pavimentos e partes de objetos utilizados no cotidiano. E os vestígios da atividade de uma casa da moeda privada que elaborou no século XVI. O Templo Romano é o edifício que fica mais elevado no centro do Fórum Romano, que é composto por estas galerias abertas que formam este grande espaço social, que é o centro monumental de uma cidade romana. Pax Julia e Scalabis, atual Santarém, tinham o estatuto de colónias e eram as capitais de 2 distritos da província de Lusitânia. A capital da Lusitânia era a atual cidade de Mérida, em Espanha. Teses indicam o primeiro imperador romano, Otaviano Augusto, como o fundador de Pax Julia Romana entre 31 e 27 a.C. E antes de irmos ao castelo, ainda temos muito para ver e conhecer aqui na Praça da República. E esta praça, segundo a Câmara de Beja, foi mandada construir pelo rei Dom Manuel I no local onde, na época romana, se localizava o Fórum, ou praça principal, de Pax Julia. E nada melhor que entrar na Praça da República vindo pela Rua dos Infantes, que faz a ligação física e visual entre o Convento de Nossa Senhora de Conceição, de onde estamos a sair, e a Praça da República, com o seu pelourinho, os passos do município e, ao fundo, o antigo mercado criado pelo Duque Dom Fernando, que foi convertido em Igreja da Misericórdia, que já vos explico porquê. Esta Rua dos Infantes foi filmada no outono, no final do dia, com o ambiente típico. Pode haver edifícios necessitados de reparações, mas não deixa de ter caráter esta estreita rua. Conseguem escutar o barulho dos pássaros ao chegar à Praça da República? O pelourinho é uma reconstrução parcial do século XX, porque o primitivo pelourinho da época de Dom Manuel foi desmantelado. Isto foi na época do infante Dom Luís, quinto filho de Dom Manuel I, que mandou construir no topo da praça principal este edifício com a intenção de aqui instalar os açougues municipais, seguindo a tipologia das loggia italianas.
O edifício tinha tal magnificência que o próprio Dom Luís o considerou desadequado para a função de açougue e ofereceu-o à Confraria da Santa Casa da Misericórdia para a sua igreja. Em 1550, a Confraria da Misericórdia, que então ocupava a igreja de Santa Maria da Feira, fez obras para adaptar este espaço à igreja e acrescentou esta nave transversal com ligação a um espaço fechado, onde tem a capela-mor e sacristia. Descemos na direção de um largo que tem 2 templos, junto a uma porta na muralha da cidade. Uma das igrejas do lado direito, a de Santo Estevão, do século XIII, considerada uma das mais antigas igrejas da cidade, apesar da sua fachada alterada, e ao lado uma igreja de 1672, a Nossa Senhora dos Prazeres, em estilo chão português. A Igreja dos Prazeres ficou concluída em 1672, em plena Guerra da Restauração, seguindo o modelo austero e despojado da arquitetura desornamentada espanhola, trazida para Portugal no período filipino por Juan de Herrera, seguindo a nova ideologia da Contra-Reforma do Concílio de Trento e que em Portugal se desenvolveu no chamado estilo chão, usando com rigor a relação geométrica plana das formas simples. O Concílio de Trento decretou igualmente o respeito pela pré-existência e definindo o conceito de restauro histórico. Neste caso, a nova Igreja, pós-Concílio de Trento, veio valorizar e dignificar uma pré-existência de uma antiga capela medieval, que é a de Santo Estevão. Alguns autores consideram que esta capela de Santo Estevão foi construída para servir de jazigo de um nobre cavaleiro, Estevão Vasques, e a sua mulher Sanches Dias. No século XVIII ela foi alterada, a sua fachada passou para o estilo barroco, no entanto a estrutura construtiva gótica interior foi mantida. Em frente vemos o Hospital da Misericórdia. É um antigo hospital de peregrinos e doentes que foi mandado construir por Dom Fernando em 1469 e foi terminado pelo seu filho, Dom Manuel I, já no século XVI. As obras de estilo gótico e manuelino deste período incluem a entrada com a abóbada manuelina de 2 vãos, a enfermaria com 2 naves e 6 vãos e o claustro. No pátio do hospital encontra-se a Igreja de Nossa Senhora da Piedade, que foi erguida durante a construção do hospital, mas ao longo do tempo sofreu remodelações profundas, a primeira das quais ocorreu no século XVII e destruiu a sua antiga parte gótica e manuelina. O interior está forrado a talha dourada e tem uma série de pinturas atribuídas a André de Reynoso e datáveis da primeira metade do século XVII.
Saindo do Hospital da Misericórdia, estamos em frente ao castelo e a sua impressionante torre de homenagem com 40 metros de altura. Este castelo foi iniciado em 1253 no reinado de Dom Afonso III, que conquistou o sul de Portugal até ao Algarve. O seu filho Dom Dinis mandou construir a torre de homenagem, considerada por alguns especialistas como uma obra-prima da arquitetura militar gótica europeia. A opinião de muitos é que a atual torre, de 40 metros de altura, já foi construída depois de Dom Dinis, numa época de paz na região, de forma a ser vista de muito longe como afirmação do poder real. A muralha do castelo tem uma forma pentagonal e é constituída por 6 torres, incluindo a torre de homenagem. No exterior da Alcáçova vemos este arco romano do século III e IV d.C., que fazia parte das muralhas romanas e que seria uma das portas de entrada na cidade. Foi demolido no século XVI e reconstruído em 1938, com vestígios integrados em edifícios entretanto demolidos. Esta é a casa do governador. Ela foi mandada construir no século XV para receber o infante Dom Afonso na sua lua de mel. A norte do castelo fica a igreja de Santo Amaro, uma das mais primitivas basílicas paleocristãs de Beja, que sofreu sucessivas remodelações e veio dar na igreja do final do século XV que aqui vemos. Nela está instalado o núcleo visigótico de Beja, um conjunto de peças da época visigótica recolhidas na cidade e no concelho de Beja. É de facto o mais notável conjunto de arte visigótica do país. Os visigodos é a civilização vinda da Europa Central que se sucede na península à civilização romana, após o século V, e que a partir de 587 aceita o catolicismo como religião oficial. Após Santo Amaro temos duas opções, ou podemos rumar ao centro da cidade, através do castelo, ou se quisermos andar mais um pouco e continuar a descer a rua, até encontrar a Ermida de Santo André. É uma capelinha gótico-mudéjar. Poderá ter sido construída em finais do século XV ou princípios do século XVI, talvez sob a ação messiânica de Dom Manuel I, um monarca que foi igualmente Duque de Beja.
É um tipo de construção comum na região do Alentejo, que consiste em pequenos templos construídos no exterior das muralhas das povoações, com ameias, contrafortes cilíndricos, corochéus em forma de cone e com um nártex a servir de antecâmara na fachada principal. Junto desta ermida terá existido uma gafaria. As gafarias eram centros de acolhimento e tratamento de leprosos que tradicionalmente eram instaladas no exterior de algumas localidades. Junto ao castelo temos a igreja de Santiago Maior, atual Catedral de Beja. Sua origem remonta ao século XIV, quando existiu aqui uma igreja dedicada a Santiago, construída para funcionar como sede paroquial da paróquia de Santiago, função até aí desempenhada pela igreja de Santa Maria da Feira, atual Santa Maria da Graça. Beja teve sempre bispo, desde o século IV até a ocupação muçulmana, quando houve a conversão da primeira catedral em mesquita, no mesmo lugar da atual igreja de Santa Maria da Feira. A sucessão de bispos foi interrompida e a diocese foi de facto suprimida. Embora Beja tenha sido elevada à cidade pelo rei Dom Manuel I, ela não foi elevada à diocese, como sucedeu em outras cidades. Na segunda metade do século XVI, houve a tentativa de divisão da imensa arquidiocese de Évora em duas sedes episcopais, a de Elvas e a de Beja, pelo arcebispo Dom Henrique, que resultou com Elvas em 1570, mas encontrou forte resistência no caso de Beja. A criação da diocese de Beja só viria a acontecer na segunda metade do século XVIII, com a reorganização das dioceses portuguesas promovida pelo rei Dom José. Saindo da sede de Beja, fazemos a rua que todos acabamos por fazer quando visitamos Beja, a pé ou de carro. Esta rua interliga dois patrimónios de grande densidade histórica, do Castelo ao Largo de Santa Maria. A Igreja de Santa Maria é uma das igrejas mais antigas de Beja. A Catedral Cristã, a original, foi provavelmente construída neste mesmo local, durante a Era Visigótica, que mais tarde formou a principal mesquita da cidade durante a Era Islâmica. No século XIII, quando os cristãos finalmente tomaram conta da cidade, o monarca português autorizou a construção de um novo templo cristão para substituir a mesquita. Do edifício do século XIII resta a estrutura gótica da cabeceira, visível a partir do exterior. No nascente de Beja temos duas das antigas portas da muralha da cidade e um dos bairros mais populosos do núcleo histórico de Beja, o bairro da Mouraria.
Ritinha, até amanhã. Eu sou riquinha, já te disse 10 mil vezes. Nada consegui sacar isto do lado da caixa de apresentação. Ela tem Este é o Convento de São Francisco. Ele foi fundado no século XIII e construído fora dos muros da cidade, num terreno doado por Pedro Pérez, de Beja. O destaque vai para a Sala dos Túmulos, mandada construir por Dom Dinis, que a consagrou a São Luís, que é um bispo de Toulouse, por um milagre feito por este santo. Depois da extinção das ordens religiosas em 1834, este convento foi profanado e muitos dos seus altares foram oferecidos à Misericórdia de Beja, que os aplicou na Igreja de Nossa Senhora da Piedade que vimos há pouco. Depois, em 1850, ele foi adaptado a quartel para o 7º Regimento da Infantaria, tendo então sofrido adulterações várias, como devem calcular. Esta nave da igreja que vemos é já uma substituição da primitiva, fruto das remodelações gerais feitas nos reinados de Dom Pedro II e Dom João V nos séculos XVII e XVIII, respectivamente. Este é o Seminário de Beja, no qual existe desde 1967 um Museu de Arqueologia e Arte Sacra. Está visitável sob marcação prévia. Em 1990 foram incorporadas dezenas de peças trazidas pelo padre António Serralheiro, que trabalhou em Aljustrel e fez parte do grupo de arqueólogos agrupado em torno de Abel Viana, que estudou com afinco a história antiga desta região. Para terminar, subimos até à Rua Afonso Costa, mais conhecida por Rua das Lojas, e observamos, no lado esquerdo, quem sobe, uma janela, um dos melhores exemplos do estilo manuelino em Beja.